iniciarei. Abra suas Bíblias aí no livro dos Salmos, no número 125. Aleluias, glória a Deus. Salmo 125, todos encontraram? Quem já achou aí pode dizendo amém aí. Glória a Deus. Irmãos, nós nesta noite estamos aqui na presença do Senhor. E o Senhor, Ele não despede o seu povo de mãos vazias. Mas há condições para receber a bênção. Há condições para levar a sua vitória. E o Salmo 125, apenas o versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Vou ler novamente. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aleluia. Curve sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, eis aqui nossas vidas. Senhor, te pedimos, ó Deus, que vem falar conosco, vem trabalhar em nosso meio nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, trabalha na necessidade dos teus filhos. Jesus, eu desço e diminuo, para que o Senhor me use como vaso, instrumento em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fala com a tua igreja e glorifica o teu nome em todas as coisas, pois nós preferimos, Senhor, continuar confiando na tua fidelidade e na tua bondade. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero convidar aqui o Mike e o Luan para vir aqui à frente. Aleluias. Estou solicitando um e intimando o outro. Eles acharam que eu ia esquecer. Eu quero pedir, fica aqui em frente, aqui vocês dois, e vira um para o outro e dá as mãos. Dá as mãos. Agora fica nas pontas do seu calcanhar, Maico. Consegue? O Luan também. Eu quero ver os dois, mas tenta buscar o equilíbrio aí. O Luan está conseguindo pouco. Conseguiu? Segura aí. Segura. Confia, Luan. Confia, ele vai te segurar. Confia, Maico. Luan vai te segurar. Conseguiram aí? Conseguiram o equilíbrio aí? Eu posso pregar a mensagem, depois eu volto para vocês se soltarem? Sim, ó. Glória a Deus. Luan disse que sim. Irmãos, isso... é necessário ter confiança para fazer isso. Porque se eles se desequilibrar e cair, eles poderão se machucar seriamente. Então, irmãos, a partir do momento em que eles estão tomando essa atitude, eles têm que ter certeza de que um não vai soltar o outro. De que um não vai deixar o outro se desequilibrar e cair. Muito obrigado, Deus abençoe. Isso é confiança, irmãos. E é isso que Deus está pedindo para nós. É isso que Deus está pedindo, que nós venhamos confiar nele. Que Ele é fiel. Se nós não largarmos as mãos de Deus, Deus não largará as nossas. E nós precisamos acreditar e confiar que o Senhor, Ele tem estado o tempo todo conosco. Esses salmos que nós lemos aqui nos diz que os que confiam no Senhor. Por que os que confiam? Porque tem os que não confiam. Mas os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Não se abala, irmãos. Não se abala, nada poderá abalar os montes de Sião. Aí você fala assim, mas nem um terremoto vai abalar aqueles montes? A palavra de Deus diz que não. A palavra do Senhor diz que não, que nada os abalará. Então, meus irmãos, esses montes lá de Jerusalém são notórios pela firmeza que eles têm. Nós sabemos que muitos montes têm sido destruídos aí pela fúria da natureza, mas quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre. Ele diz aqui na palavra, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se pode abalar. Não se pode. Não se pode abalar. E quando Deus está dizendo isso, se os montes de Sião não se podem abalar, você também não se abale com as lutas, não se abale com os problemas, com as dificuldades, porque eu sou o Deus que vou fazer com que você permaneça firme para sempre. Firme no que, amados irmãos? Firmes na palavra, firmes nas promessas, firmes naquilo que o Senhor nos promete. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Eu quero nesta noite falar sobre 6 pessoas, 6 homens que usaram confiar no Senhor e eles tiveram êxito na sua confiança diante de situações adversas, diante de situações que jamais um ser humano, sem confiar em Deus, ele teria êxito. Então, amados irmãos, a partir do momento em que nós nos defrontamos
ou nos deparamos com provas, com lutas, com problemas dos quais nós olhamos e falamos, não posso fazer nada. Deus está dizendo, você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Só confia, só descansa, só entrega nas minhas mãos, porque eu vou trabalhar, eu vou mudar, eu vou resolver. Amados irmãos, o primeiro homem dos quais nessa noite eu quero falar para vocês está lá em Gênesis 7, 4 e 5. Vou nessa noite dizer para vocês que esse homem da Bíblia, ele usou confiar. Noé, quando ele viu que Deus estava lhe fazendo um pedido, lhe fazendo uma promessa de que ele precisava ser obediente e construir uma arca. Quando Deus passou todo o projeto para Noé, quando Deus entregou tudo nas mãos de Noé e disse, Noé, construa, porque vai chover. Noé podia ter dito, isso é coisa da minha cabeça. Não vou acreditar nisso, não vou dar lugar para isso, não. Noé obedeceu porque ele confiou naquele que estava lhe entregando a promessa de que haveria um dilúvio, de que tudo iria ser destruído. Então, irmãos, a partir do momento que Noé entende que haveria uma destruição total, uma destruição em massa, ele pensou consigo mesmo, eu vou confiar, eu vou construir, eu vou entrar e eu vou me salvar. Então, irmãos, isso é confiança. E é isso que Deus precisa de que nós venhamos acreditar. Ainda que as circunstâncias digam que não, levou 120 anos para Noé poder ver com seus olhos o dia em que a chuva desceu na terra. Noé não conhecia chuva. Noé conhecia apenas Deus, irmãos. E o que nos faz confiar não é nós olharmos as circunstâncias do que nos cerca, é nós conhecermos Deus. Porque a partir do momento que você conhece Deus, a partir do momento que você tem intimidade com Deus, aquilo que Deus fala para você pode ser o mais absurdo do que você já ouviu. Você vai acreditar, você vai confiar, porque quem está falando é Deus. E Noé soube reconhecer a voz de Deus dentre as demais vozes. Porque muitas pessoas passaram por ali dizendo, Noé, para com isso é loucura. Noé, vai chover aonde? De onde é que você está tirando essa ideia? Eu acredito que muitas pessoas tentaram mudar o pensamento de Noé, mas Noé disse, não, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou obedecer, porque vai chover. E Noé confiou e o Senhor salvou ele e a sua casa. Quantos aqui estão confiando que Deus vai salvar toda a sua família, toda a sua parentela, toda a sua casa? Creia, meus amados irmãos, que o Senhor é fiel. Noé não abriu mão da salvação dele, da família dele. E Deus completou e Deus confirmou a bênção na vida desse seu servo. Amados irmãos, o segundo homem que vos quero falar nesta noite é o profeta Elias, que se encontra lá em 1 Reis 17, 12, 13 e 14. A palavra de Deus nos diz que o profeta Elias, ele estava diante de uma crise financeira, uma crise tão grande da qual Israel nunca havia passado. A seca estava em 3 anos e meio, nada de produção, nada de esperança, nada de perspectiva de melhoras. O que reinava naqueles dias era crise. E quando a gente fala de crise, irmãos, a gente não está falando de qualquer probleminha, não. Uma crise no casamento, uma crise na saúde, uma crise na família, é algo muito sério. Quando se intitula de crise, é porque realmente é algo muito sério. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor olha para Elias lá diante do ribeiro do Querite e fala para Elias, Elias, sai daqui e vai para os lados de Sidom, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. E Elias ouve a voz de Deus, irmãos, e Elias confia na direção que Deus está lhe dando e vai na direção de Sidom. E quando ele entra na cidade, ao entrar na cidade, ele encontra aquela mulher, aquela viúva que iria dar sustento a ele. Irmãos, e a palavra de Deus nos diz que quando Elias chegou diante dela, ela não se identificou dizendo, olha, sou eu que Deus vai me usar para te dar sustento, não. Eu acredito também que Deus não falou ali para o profeta Elias, olha, essa mulher, está vendo, ela está aí catando cavaco, ela está em crise também, ela não tem nada na sua casa, não. Deus permitiu Elias dialogar com aquela mulher e Elias pede água para ela. Interessante, amados irmãos, que aquela mulher não tinha alimento na sua casa, mas ela tinha água. E quando ela está indo buscar a água, o Senhor toca em Elias e fala, Elias, pede comida, pede um pedaço de pão. E quando ele pede, ela diz, eu não tenho. Tua serva não tem nada. Irmãos, aquela mulher, mãe, viúva, estava ali diante da sua última esperança.
E qual era a última esperança dela? Usar aqueles 2 cavacos, aquelas 2 madeiras, para cozinhar a sua comida que ela tinha em casa. E o que é que ela tinha em casa? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. A esperança dela era: vamos comer e morrer. Vamos comer e morrer. Não sabemos quanto tempo, mas vamos morrer. Não há mais o que comer. E Elias olha para aquela mulher e fala para ela: vai lá, traz a água e faz um bolo dessa farinha para mim, mas traz primeiro para mim e depois faz para ti e para o teu filho. Como é que Elias sabia que ia dar para fazer para os 3? Elias não sabia, Elias confiava que Deus ia fazer um milagre. Elias tinha certeza de que o milagre ia acontecer, porque diante daquela situação, Deus não ia deixar Elias perecer, porque o Senhor, irmãos, tinha necessidade de continuar usando Elias. Elias ainda não havia completado aquilo que Deus estava fazendo em Israel. Então Deus não deixaria Elias sem o seu sustento. Deus não deixaria aquela viúva perecer. E a palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que quando ela obedeceu a ordem do profeta, o que aconteceu? O Senhor multiplicou imediatamente a farinha e o azeite daquela mulher. E eles comeram por muitos dias. Irmãos, a confiança de Elias no Deus que ele servia, ela contagiou aquela mulher também, aquela viúva, porque ela obedeceu, porque ela creu. Se ela não tivesse crido, ela ia dizer: você é um forrasteiro, eu não te conheço, eu não vou fazer coisa nenhuma para você, eu não vou te oferecer nenhum pedaço do meu pão, porque vai faltar para mim e para o meu filho. Não, ela não questionou a ordem do profeta, irmãos, ela confiou, obedeceu e Deus multiplicou, aleluias. Quando nós confiamos, quando nós acreditamos, o Senhor multiplica. Muitas vezes nós pensamos: mas é tão pouco. O que é que isso vai dar? Para que é que isso vai dar, irmãos? Não importa. O importante é você confiar, porque na nossa confiança, o Senhor honra e glorifica o nome dEle. É na nossa confiança, irmãos. Quando nós cremos, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, que ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam creia que Ele é galardoador. Creia, acredite, confie que Ele é galardoador. Porque quando Deus contempla a nossa fé, irmãos, Ele imediatamente já quer nos recompensar. Irmãos, fé é algo que, se nós tivermos dentro de nós e nós usarmos essa fé para que ela cresça, para que ela se multiplique, o único beneficiado não é Deus, é você. O único beneficiado por usar a sua fé é você, porque a palavra de Deus deixa claro: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas se tem fé já está agradando a Deus. E tem mais, Ele faz com que você seja galardoado. O que é isso? É ser presenteado, é ser abençoado, irmãos. Olha que coisa boa, olha que troca maravilhosa o Senhor faz com o seu povo. Você vai tendo fé e Deus vai operando, você vai tendo fé e Deus vai trabalhando, você vai tendo fé e Deus vai recompensando. Então, igreja, vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena acreditar que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. E Ele faz, porque Ele fez na vida do profeta Elias. Deus fez a multiplicação que precisava para os dias em que ele iria passar na casa da viúva, em que precisava para ela e seu filho ser sustentado por muito tempo, até que choveu e houve mantimento na terra. Amados irmãos, o Senhor não volta atrás nas suas palavras. O terceiro homem que eu quero falar nesta noite é sobre Daniel. Daniel 6, 16 a 23. Daniel, amados irmãos, ele está diante de uma ameaça de morte. Alguém aqui já foi ameaçado de morte? Só quem já foi ameaçado de morte sabe o que é isso. Eu fui ameaçada de morte aos 15 anos. E quem me ameaçou de morte não estava brincando. Infelizmente eu tive o desprazer de ver uma arma apontada para a minha cabeça. Mas o Deus que eu sirvo me livrou e me guardou. Então, amados irmãos, nós precisamos confiar no Senhor constantemente. Esse homem, Daniel, ele estava ali na Babilônia, servindo ao Senhor, buscando agradar a Deus, e o inimigo estava furioso contra a sua vida, porque ele não era um homem qualquer, ele era um homem influente na Babilônia, ele era um homem de oração, e isso estava causando uma revolução no reino espiritual. E a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que de repente o povo se incomodou porque Daniel orava muito. Daniel tinha sempre um tempo para a oração, e de repente
o rei, sem saber do que estava acontecendo, assina um edito, e o edito do rei não pode ser revogado. E agora Daniel está diante de uma ameaça de morte. E quando ele fica sabendo que a ameaça estava, que o edito estava assinado, e era para que ele viesse a desistir de orar, desistir de clamar ao Senhor, Daniel fica sabendo o que aconteceria, seria lançado na cova dos leões. E Daniel fala, com leões ou sem leões, eu vou continuar orando. Com leões ou sem leões, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar confiando no meu Deus, porque Ele é fiel na minha vida. E nos diz a palavra, amados irmãos, que o rei, quando ficou sabendo que se tratava de Daniel, ele ficou muito triste, mas ele não podia voltar atrás. E o rei, ele pede para que Daniel venha confiar e acreditar no Senhor. Olha, irmãos, o que diz aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 20. Quando ia se aproximando da cova, clamou Daniel com voz que revela aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente pôde livrá-lo dos leões? Então a quem você serve continuamente pôde livrar dos leões? Amados irmãos, olha outra palavra aqui que o rei disse para Daniel. Mas os homens lhes disseram, lembre-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser revogado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Olha, um homem ímpio confiando em Deus. Um homem que sabia que Daniel era um servo autêntico de Deus. E ele disse, olha Daniel, ainda que eu não possa mudar o que eu fiz, mas o teu Deus pode te livrar. E se você continuar crendo e confiando, Ele vai livrar você da cova dos leões. Irmãos, e não deu outra, Deus livrou Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel dos leões, aleluias. Não importa qual seja as ameaças que nos cercam, não importa o que estão dizendo, irmãos, o que importa é o que Deus está vendo, o que Deus está trabalhando, porque o nosso Deus, Ele encontra na vida do homem e da mulher credibilidade quando ela crê, quando ela confia, quando ele descansa no Senhor. Senhor, Daniel fez isso. Senhor, me lançaram aqui na cova. Só amanhã de manhã que talvez alguém venha aqui. Então eu vou dormir. Eu vou te louvar. Amados irmãos, a Bíblia não fala, mas eu creio que Daniel, ele prestou um culto ao Senhor naquela noite antes de dormir. Eu acredito que aqueles leões deitaram ao lado de Daniel para ouvir Daniel orar, Daniel louvar, Daniel engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. E foi um culto ao ar livre, aleluias, na cova dos leões. Irmãos, até diante dos leões que querem nos tragar, nós podemos exaltar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Porque, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você crê no Senhor, confia no Senhor, não importa o que está te ameaçando, não importa o que está ao teu derredor, o importante é que Deus está contemplando, o importante é que Deus está livrando, Deus está guardando, Deus está olhando, amados irmãos, e dizendo, no meu servo ninguém toca, na minha serva ninguém toca, é fiel, confia, descansa na minha palavra, aleluias, glória a Deus. E é isso que o Senhor quer de nós, amados irmãos, que nós venhamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que esteve ali na Babilônia com seus servos, guardando Daniel, guardando seus amigos das horas do perigo. Então, amados, nós precisamos cada dia conhecer mais ainda, nos colocar mais, como foi louvado aqui. Me lanço aos teus pés, eu me jogo aos teus braços. Porque quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos dizendo para Deus? Senhor, eu sou dependente, eu preciso de ti, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, meu Pai. Eu me jogo, Senhor, em teus braços como criança, que precisa de colo, que precisa de ajuda, que precisa de proteção. Aleluias, que precisa de livramentos. Irmãos, quem é o louco que vai tirar um filho dos braços do Pai? Ninguém teria coragem de fazer isso, porque
teu pai vai defender seu filho a qualquer custo. Aleluias. A partir do momento que você se lança nos braços do Senhor, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege. Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos confiar no Senhor cada dia mais e mais, amados irmãos, porque o nosso Deus é fiel. A palavra do Senhor nos mostra ainda mais um homem que confiou no Senhor. Gênesis 14, 13 a 16. Quando Moisés se encontrou ali encurralado, Moisés estava encurralado com uma multidão tão grande, ali diante do Mar Vermelho. Moisés estava respirando a alegria de ter tirado o povo do Egito. Porque foi luta, irmãos, foi prova, foi dificuldade para Faraó deixar o povo sair do Egito. E agora que o povo sai do Egito, quando Moisés olha para trás, o que está vindo lá é Faraó com seu exército. E Moisés sabia que Faraó vinha furioso. E de repente, quando eles estavam ali diante daquele mar, diante daquela situação, aquelas pessoas estavam desesperadas e não era para menos. Porque diante daquela situação em que ele se encontrava, somente Deus poderia fazer algo. E a palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que quando eles olharam para a situação, o que Moisés olhou para aquele povo murmurando, reclamando e pensando, e agora vamos morrer? Eles estavam tão desesperados que eles não viam outra saída, a não ser, amados irmãos, deparar com a morte, porque não tinha outro jeito. Atrás estava Faraó, na frente estava o Mar Vermelho, e não tinha saída. Aí você pode dizer, mas ainda havia os lados. Dizem que dos lados havia montanhas horríveis, terríveis. E de repente, o que é que Moisés fala para aquele povo, amados irmãos? Olha o que Moisés diz no versículo de número 3. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalme. Tão somente se acalme, meu Deus, irmãos. Isso é confiança, isso é fé inabalável no Deus Altíssimo. Por que vocês estão temendo? Se acalme. Esse exército que está vindo aí, que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Nunca mais vocês verão eles. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Que promessa que esse homem estava fazendo para esse povo, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim? Por que, Moisés, você está clamando a mim? Imagina, irmãos, Moisés tem que clamar a Deus, tem que clamar diante daquela situação, ter que dar uma resposta para o povo, ter que acreditar no milagre. Porque, irmãos, se você não acreditar no milagre, ninguém vai acreditar por você. Aquelas pessoas não estavam acreditando no milagre. Moisés disse para eles: acalmem-se, esse exército que vocês veem agora, nunca mais vocês virão. Irmãos, será que Deus mostrou para Moisés o profundo, o oculto e o escondido? Eles morrendo afogados lá nas lamas do Mar Vermelho? Não, irmãos, ele usou acreditar, aleluias. Porque nós não somos um povo que precisamos ver para crer, nós somos um povo que cremos para ver, amém, igreja? Nós precisamos crer para ver. Nós não podemos depender de ver para crer, igreja. Porque senão a nossa fé vai estar uma fé que não agrada a Deus, uma fé que não é louvável. E Deus quer encontrar nas nossas vidas uma fé inabalável, uma fé que você não está vendo nada, mas você está dizendo: vai acontecer. Eu não vejo, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei por onde vai vir, mas eu sei que vai chegar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai acontecer, porque o Deus que eu sirvo é fiel. Aleluias. E Moisés, naquele momento em que estava ali clamando a Deus, o Senhor fala: Moisés, por que estás clamando a mim? Ô Moisés, diga ao povo que marcha, diga ao povo que avança. Avançar para onde, Deus? Alabasturicomanás. O Senhor estava dizendo: diga ao povo que marcha, porque eu já estou abrindo o mar. Aleluias. Eu já estou dando passagem para eles passar. Amados irmãos, e o povo naquele momento viu a glória de Deus quando o mar se abriu e eles passaram a pé enxutos, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque apenas um homem acreditou. Amados irmãos, muitas vezes nós dependemos de que alguém venha crer, alguém venha acreditar, alguém venha profetizar o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vitória. Isso é muito bom, isso é muito importante, mas use você mesmo acreditar e profetizar o teu milagre, porque Deus realiza milagres ainda.
Deus realiza milagres, amados irmãos. A partir do momento que você declara que o Senhor é na tua vida, que o Senhor vai te fazer vencer, não há mais nada que vai impedir você de ser um vencedor. Não existe mais nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder está em nós. Não é o que diz a palavra de Deus da última campanha que nós fizemos aqui. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios 3:20, que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluias, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse, irmãos? É o poder da fé, é o poder da confiança, aleluias. Quando nós temos essa certeza de que nosso Deus não vai falhar, o Senhor glorifica o nome dele. Sabe por quê? Porque ele sabe que o nome dele será exaltado, engrandecido e glorificado. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra quando o seu servo usou confiar, quando ele usou acreditar, Deus fez o milagre que ele precisava. Nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, que estava lá com Moisés, também é o mesmo Deus que está aqui com você, aleluias. É o mesmo Deus que pode fazer o milagre que você precisa, através da sua confiança, irmãos. E nós precisamos a cada dia das nossas vidas, depositar no altar da oração a nossa confiança. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando nós começamos aqui a nossa campanha do impossível, Deus fará o impossível. Nós começamos a orar aqui nesse altar, e logo foi quando a Francilene chegou aqui. Na primeira semana da campanha nós falamos, irmãos, coloca no envelope aquilo que você quer que Deus faça e traga aqui para o altar e nós vamos orar. E Deus vai fazer acontecer, Deus fará acontecer, porque Ele é o Deus do impossível. Amados irmãos, naqueles dias ela estava sonhando com o seu casamento. O que é que ela fez? Ela pediu para que a sua irmã desenhasse um vestido de noiva. E ela pegou aquele papel, dobrou aquele papel, colocou no envelope e trouxe aqui para o altar. E durante aquelas semanas em que nós estávamos em oração, 7 semanas de campanha, a Francilene foi tomando posse da sua bênção. E Deus foi abrindo as portas. E Deus foi abrindo as portas. E Deus foi preparando tudo. No final da campanha, a Francilene estava casada para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Porque ela confiou, ela acreditou, amados. O segredo está em confiar no Senhor, não é confiar no homem, não é confiar no poder, não é confiar no emprego, não é confiar na faculdade, é confiar no Deus Todo-Poderoso, aleluias, é confiar nele, aleluias, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, pode vir o que vier, não se abala. Moisés naquele momento não se abalou, ele confiou e Deus disse para ele, Moisés, toca nas águas, manda o povo marchar e toca nas águas. Eu vou fazer o mar se abrir. Qual é o mar que Deus precisa abrir na sua vida? Talvez você esteja dizendo, minha irmã, o mar está tão revolto, está tão bravio. Não importa. Se o Senhor mandou você tocar nas águas, toca pela fé. Que Ele abrirá o mar e você atravessará. Você passará para o outro lado. O quinto homem, aliás, que Deus usou através da confiança, está lá em 1 Samuel 17, 32 até o 47. Quando Deus olhou para Davi, Ele encontrou naquele homem um menino gigante. E o que Deus mais gostou em Davi foi da confiança que ele tinha. Porque Deus olhou aquele menino lá cuidando das ovelhas. E o Senhor pensou, se ele cuida assim, com tanto amor, com tanta confiança dessas ovelhas, se ele as defende com tanto zelo, com certeza Ele vai defender o meu povo, vai defender a minha obra, vai ser um grande servo. E o Senhor chama para si, através do profeta Samuel. E o seu pai, Jessé, olha para Davi, fala, Davi, vai lá ver como é que estão seus irmãos. Leva lá uns pães, uns queijos. Visita lá o povo no exército, no arraial de Israel. E Davi, ele vai levar ali mantimentos, presentes de Jessé para o rei Saul. E quando Davi chega lá, ele chega num momento crucial. Ele chega num momento em que o exército do Senhor estava sendo desafiado. Irmãos, quantas vezes o inimigo usa pessoas para nos desafiar? Quantas vezes o inimigo, na sua ousadia, na sua astúcia, usa pessoas para dizer, você não vai conseguir, mas quem é você? Quem você pensa que você é? Sabe, irmãos, e quando Davi naquele momento chegou ali, ele ouviu a afronta do gigante.
E Davi se ira. E Davi fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus Altíssimo? Irmãos, nós como servos de Deus, nós não podemos aceitar afronta, nem a nós e nem aos nossos irmãos, porque nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que nos defende, nós temos um Deus que se levanta a nosso favor. E naquele momento Davi disse: eu vou lutar com esse homem, eu vou lutar com esse homem. Não, você não pode, ele é guerreiro, desde a sua mocidade. Davi disse: não importa, eu vou lutar com ele, porque eu lutei com o urso e lutei com o leão e eu venci os dois. Eu vou vencer esse gigante também, aleluias. Irmãos, Davi já tinha vencido o gigante antes de lutar com ele, porque quando Davi usou confiar, aquele gigante já estava por terra, embora literalmente ainda não havia caído, mas já estava por terra. E Davi, ele começa a dizer: eu vou lutar. E a notícia chega para Saul: tem um menino aí, um jovenzinho aí, pequenininho, que quer lutar. Como é que é? Quer lutar com o gigante Golias? Quer lutar com ele. Amados irmãos, e Davi foi lutar com ele. Quando o gigante viu Davi, desprezou Davi e disse: esse menino vem lutar comigo, está pensando que eu sou o quê? Para vir contra mim com paus e pedra? Porque Davi só tinha na mão uma fundazinha, uma funda que ia lançar uma pedra. E ele disse: ele vem contra mim com isso? Davi disse: não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com a minha funda nem com a minha pedra que eu vou contra ti, mas é em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti. E naquele mesmo dia, o gigante caiu por terra. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a confiança de Davi estava depositada em Jeová Sabaoth. Ele disse: não, gigante, eu não vou contra você em meu nome, não vou contra você com a minha pequena arma, que eu sei que ela nada vai poder fazer, mas é em nome do Senhor dos Exércitos que eu me levanto e vou lutar contra ti. E quando o gigante pensou, já estava por terra. Porque o Senhor nosso Deus, irmãos, quando ele se levanta para dar vitória a um servo dele, ele não deixaria Davi envergonhado. A confiança, a ousadia que Davi teve em se prontificar para lutar contra aquele gigante foi algo que alegrou o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que por 40 dias, aquele gigante ia 2 vezes ao dia e se colocava num lugar alto e dizia: não tem homem aí não nesse exército? Não tem homem aí para lutar comigo não? E não tinha, até que Davi chegou para mostrar que o homem com Deus não precisa ser grande, o homem com Deus só precisa ser cheio de confiança. Não importa o tamanho, não importa as armas que ele tem. Se ele tem confiança, Deus vai usar. Se ele tem confiança, Deus vai jogar por terra os inimigos. Os desafios, as afrontas cairão por terra. Amados irmãos, e a palavra nos diz que Davi saiu dali sendo reconhecido como um grande homem. Como um homem que lutou com o gigante, da qual muitos temiam só de ouvir. A Bíblia diz que quando o gigante vinha, Israel se amedrontava e fugia. E fugia porque o gigante, ele era realmente um homem muito poderoso nas suas batalhas. Ele vencia os exércitos com facilidade. Mas naquele dia ele teve que lutar com o exército do Deus Altíssimo. Naquele dia Davi não estava sozinho. Amados irmãos, naquele dia Davi estava acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito, aleluias, e acompanhado dos exércitos de Deus, porque quando a palavra de Deus diz lá no Salmos 46, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluias, glória a Deus. Se o Senhor está conosco, irmãos, se o Senhor é o nosso refúgio, Davi se refugiou nele e disse: vamos, Senhor, vamos lá, porque pela tua mão eu vou dar vitória ao exército de Israel. E o Senhor glorificou o nome dele. Amados irmãos, o último dos homens, o 6º homem que eu quero falar para vocês nesta noite, está em Atos, capítulo de número 27, versículo 19 e 23. Nos vai falar sobre a vida de Paulo. Paulo ele enfrentou ventos contrários. Quantas vezes nós estamos nos deparando com ventos contrários? Irmãos, se tem uma coisa que nós sabemos temer, é ventos. Principalmente quando são ventos contrários. Nesse momento, hoje, nós sabemos do grande furacão, o furacão Dória, que está se levantando, que já se levantou lá nos Estados Unidos. Sabe Deus quantas coisas esse furacão já destruiu, por onde passou.
Porque nós sabemos, irmãos, que se tem coisa que nós tememos, são os ventos, porque nós não temos o controle dos ventos. Só Deus tem o controle dos ventos. E Paulo, ele estava indo ali para Roma, se apresentar diante do rei. E a Bíblia nos diz que ele enfrentou uma grande tempestade no mar. Ele enfrentou a fúria do mar, a fúria da natureza e a fúria do inferno. Estava ali lutando contra a vida de Paulo. E a palavra de Deus nos diz que Paulo, ele estava enfrentando tudo isso. E por muitos dias, eles ficaram jogados ali no mar, sendo levados de um lado para o outro pela fúria dos ventos. Tanto é, amados irmãos, que aquele capitão e os demais passageiros que estavam acostumados a atravessar aquele mar Adriático ali, eles não podiam fazer mais nada. Eles soltaram os remos e deixaram o navio ser levado de um lado para o outro, porque não havia mais o que fazer. Enquanto isso, amados irmãos, aqueles homens estavam lutando pelas suas vidas. E diz a palavra de Deus que depois do 14º dia, ainda houve o naufrágio. Mas antes que isso acontecesse, o que é que o Senhor fez? O Senhor mandou um anjo falar com Paulo. O Senhor mandou um anjo falar com ele, dizendo: olha, Paulo, não temas. Não temas, crê, somente confia, porque o Senhor mandou eu te dizer que não vai morrer ninguém. Todos que estão aqui vão escapar junto com você, aleluias. Amados irmãos, imagine ser confortado pelo anjo à meia-noite. O Senhor enviou seu anjo lá para falar com Paulo. É na meia-noite das nossas vidas, quando os ventos estão soprando contrariamente, que o Senhor vem, que o Senhor envia seu anjo, que o Senhor fala: não temas, eu estou com você. Não tenha medo dessa situação, não tenha medo, eu vou te ajudar a vencer. Você vai alcançar a vitória que você almeja. E nos diz a palavra, meus irmãos, que Paulo confiou no Senhor. E depois que ele foi visitado pelo anjo do Senhor, Paulo, ele ora ao Senhor, ele manda aquele povo se alimentar, ele pede aquele povo para se alimentar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não volta atrás. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Aquilo que Deus já falou ao teu respeito, confie, creia, descansa e espera, porque Ele vai cumprir, igreja. Ele vai cumprir. O nosso Deus não fala, esquece. Não, Ele não é filho do homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, irmãos, está falado, está sacramentado, é caso encerrado. Aguarda que Ele cumpre, aguarda que Ele vem, aleluias. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele fala para aquele povo se alimentar. Eles se alimentaram. Paulo, junto com aquele povo, redobraram ânimos, criaram coragem, começaram a jogar a carga no mar. E o que acontece logo em seguida? O navio se quebra. O navio se quebra e diz a palavra de Deus que todos se salvaram. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmãos? Que o nosso Deus chega na frente, chega primeiro. Aleluias. Deus chega primeiro. Quando você pensa, agora eu vou perecer, agora eu vou morrer, Deus diz: não, agora você vai ver a minha glória. Agora você vai vivenciar um milagre, um livramento. Você vai vivenciar o meu agir, o meu poder. Aleluias. Porque é assim que Deus faz, amados irmãos. Vamos continuar confiando. Jeremias 17:7 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aonde está a sua esperança? Está em Deus? Então você é um bendito do Senhor, aleluias. Se você está confiando no Senhor, Ele deixa claro que bendito é o homem, bem feliz, é o homem que confia no Senhor. Então, amados irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos depositar toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele é fiel para nos dar vitória. Ainda já encerrando aqui, a palavra de Deus nos diz nos Salmos, de número 56, 3 e 4, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Deus. Confio em Ti e não temerei. Eu, quando eu estiver com medo. Irmãos, tem momentos das nossas vidas que bate o medo, mas não fique com medo. Não é pecado ter medo, é pecado ficar no medo. Se você sentir medo, isso não faz você um pecador. Mas se você prevalecer, permanecer no medo, você está realmente fora do propósito de Deus. Porque Deus diz para você: não temas, que eu sou contigo. Deus está dizendo: não tenha medo, que eu vou te dar vitória. Aleluias, louvado seja Deus. Hebreus 4:16 diz assim: acheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos nos achegar diante do trono da graça, diante de Deus, com confiança.
Não vamos chegar diante de Deus desconfiando ou pensando, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que o milagre vai realmente acontecer? Amados, não, a Bíblia diz aqui bem claro, acheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça. Sabe por quê, irmãos? Porque diante do trono da graça tem livramento, tem misericórdia. Diante do trono da graça tem bondade, tem fidelidade de Deus, aleluias. Diante do trono da graça tem libertação, tem cura, tem milagre, irmãos. Diante do trono da graça tem tudo aquilo que eu e você precisa. Se coloque de pé, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que nós possamos fazer como diz a palavra do Senhor, crendo que diante do trono da graça, nós possamos alcançar a graça que nós necessitamos, a fim de sermos ajudados. Irmãos, isso é muito profundo, em tempo oportuno. Isso significa dizer que vai ter um momento em que Deus vai agir nas nossas vidas, em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Qual foi o tempo oportuno de Deus na vida de Davi? Foi quando Davi estava diante do gigante. Qual foi o tempo oportuno de Deus na vida de Moisés? Foi quando o exército estava se aproximando. Qual foi o tempo oportuno de Deus na vida, amados irmãos, ali dos servos do Senhor, Davi, e também dos demais ali que nós mencionamos? Foi quando Deus viu que o momento ali era o momento de entrar com livramento. Daniel estava ali orando, buscando e confiando no Senhor. Deus não falou, Daniel, não se preocupa porque você não vai entrar lá na cova. Ou Daniel, não se preocupe porque eu mandei anjo lá para alimentar os leões. Não, Daniel não ouviu nada disso. Daniel sabia que no tempo exato, na hora exata, no momento oportuno, Deus ia dar o livramento, aleluias. E o livramento do Senhor, irmão, chega nas nossas vidas, no tempo oportuno, amém, igreja? Quantos crê nisso aí, que o Senhor está entrando com livramento, no tempo oportuno na sua vida? Então somente continua crendo, porque eu continuarei confiando, aleluias. Eu confiarei. Eu confiarei no Deus, a qual nós estamos diante dele. Eu confiarei nesse Deus, a qual eu tenho clamado e ele tem me atendido, irmãos. Vale a pena. Vamos orar.